pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Luana e hoje nós vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse conflito que ficou marcado na história, ele teve duração de 6 anos, que foi de 1939 a 1945. Hoje nós trabalharemos as habilidades 13 e 16, no contexto de descrever e contextualizar o fascismo, o nazismo e os regimes totalitários, levando em consideração as práticas de extermínio, no caso do Holocausto com os judeus. E também a habilidade 16 de relacionar a Carta dos Direitos Humanos a todo esse processo da guerra e dos direitos inafiançáveis, né, a esses povos que foram exterminados. Bom, para que a gente saiba, então, da Segunda Guerra Mundial, a gente precisa entender os antecedentes, principalmente da Alemanha, que vai ser o país, né, que vai começar tudo isso. Então, inicialmente, a gente tem que falar do Tratado de Versalhes, que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, e foi por causa dele que a Alemanha se sentiu humilhada. O que dizia o Tratado de Versalhes? Que a Alemanha foi culpabilizada pela guerra, pela Primeira Guerra Mundial, ela tinha que pagar indenizações aos países vencedores, foi desmilitarizada e perdeu seus territórios. Com isso, quando Hitler ganha o poder, ele vê a Alemanha, né, numa crise econômica, se sentindo humilhada, relacionando aos outros países, e com isso ele vai tentar, né, devolver o orgulho à sua nação. Ele começa, então, a remilitarizar a Alemanha, trazer, né, novos soldados, fortalecer essa questão bélica com armamentos. Inclusive, ele vai testar os seus armamentos na Guerra Civil Espanhola para ver se estão forte mesmo, né, conduzindo, né, a uma possível Segunda Guerra. E também ele já vai deixar claro o interesse dele por expandir o seu território com a ideia de espaço vital, onde seria alocado todo o povo germânico, superior, único, né, a raça ariana. Para começar, então, né, esse espaço vital, ele começa com o expansionismo, invadindo, né, e conquistando os territórios próximos ao seu país. Ele começou, então, com a Áustria e depois com a Tchecoslováquia. Sabendo disso, a Inglaterra e a França começou, então, né, a entender essa política de expansão da Alemanha. Só que esses países eles estavam cansados da guerra, eles tinham acabado de se reconstruir, né, da guerra, se fortalecer economicamente. Então, nenhum país queria entrar num novo conflito. Foi aí que eles chamaram, né, a Inglaterra e a França, chamou a Alemanha para fazer um acordo lá em Munique, onde eles aceitavam esses países recém-conquistados pela Alemanha, porém, eles pediam para que a Alemanha parasse com o seu expansionismo. E até aí, a Alemanha aceitou. Um outro pacto também que foi feito foi entre a Alemanha e a Rússia, o Pacto Germano-Soviético. Esse pacto ele prometia uma não agressão entre esses dois países, só que tinha uma cláusula secreta. Se a Polônia fosse conquistada, tanto pela Alemanha quanto pela União Soviética, ela seria dividida. E a gente tem agora também a formação do eixo, que é a Itália, a Alemanha e o Japão. Esses três países, eles se uniram, né, porque eles tinham interesses em comuns, que era a política de fortalecimento militar. Ambos, né, eram anticomunistas e eles também pretendiam aí expandir seus territórios. Eu coloquei aqui, né, os seus principais objetivos. A Alemanha buscava então o seu espaço vital, que era conquistar a maior parte dos territórios da Europa. A Itália invadiu e dominou a Etiópia, que era um dos únicos países independentes na África, e o Japão anexou a região da Manchúria, na China. O Japão, durante a Segunda Guerra Mundial, ele vai ter essa política de expansionismo territorial muito forte. Ele acaba conquistando muitos territórios dentro da Ásia. E agora a gente vai para o início da guerra. Como que aconteceu, então? Por que a Alemanha foi precursora da Segunda Guerra Mundial? A Alemanha, então, ela não respeitou aquele tratado, né, de paz em Munique e ele acabou conquistando, né, invadindo aí a Polônia, mostrando aí, então, suas forças, seus interesses expansionistas. A Inglaterra e a França, percebendo, né, que o interesse da Alemanha não tinha acabado lá no Acordo de Munique, eles perceberam então que tinham cometido um erro, fechando os olhos para esse expansionismo e acabam lutando junto com a Polônia para que acabasse, né, com essa conquista.
não obtiveram sucesso. A Alemanha também não quis dividir a Polônia com a União Soviética. E vai ser aí, então, que esses países, né, começam a se fortalecer numa aliança. A gente vai ter, então, inicialmente, a Inglaterra, a França e a União Soviética se unindo para tentar barrar esse expansionismo alemão. E depois, em 1941, entra os Estados Unidos também para os aliados. Bom, para falar então da Segunda Guerra Mundial, a gente costuma dividir essa guerra em duas fases. A primeira fase, que é de 1939 a 1941, onde a Alemanha ela conquista muitos territórios e mantém essa política de expansionismo ativa. E já na segunda fase é onde a Alemanha começa a perder suas forças, inclinando aí para um fim da guerra. Falando então da primeira fase da guerra, a gente começa com a estratégia utilizada pela Alemanha, que é a Blitzkrieg, que seria, né, em alemão, uma guerra relâmpago. Em que consiste essa guerra? Era uma forma rápida, né, de atacar os seus opositores, tanto por terra quanto por ar, numa organização rápida, onde o seu opositor ficava totalmente perdido e não conseguia lutar. Dessa forma, com essa estratégia, a Alemanha, em 2 anos, ela conquista todos os países da Europa Ocidental, menos a Inglaterra. Eu diria aí que seria, então, o calcanhar de Aquiles da Alemanha, porque insatisfeito, né, de não conseguir atingir, né, mais um dos territórios que ele queria conquistar, Hitler queria conquistar, né, que é a Inglaterra, ele começa, então, a tentar invadir um outro país, que vai ser, né, a União Soviética com a Operação Barbarossa, que era um ataque rápido e inesperado. Então, a Alemanha começa a dividir as suas tropas para tentar atacar esses dois países. De um lado, a Inglaterra, de outro, a União Soviética. E aí que a gente vai ver que a Alemanha acaba se atrapalhando um pouco nessa estratégia. Analisando o mapa aqui, só para a gente esclarecer um pouco, ó, todas essas áreas em azul claro, foram as conquistas alemãs, né? E essas áreas em vermelho e verde é onde a Alemanha queria continuar conquistando, né? Bom, e aí agora a gente vai para a segunda fase da guerra, que é, como eu falei, a fase onde a Alemanha começa a cair. A gente começa, então, em 1941, com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos acabou tendo que participar da guerra por causa que os japoneses acabaram atacando a sua base em Pearl Harbor, no Pacífico. Os japoneses, eles não queriam mais os Estados Unidos ainda lá na Ásia. E os Estados Unidos queriam manter a sua base de influência na Ásia com Pearl Harbor. E foi aí que os Estados Unidos entram com os aliados. Já os aliados agora fortalecidos com os Estados Unidos, eles se organizam para atacar a Alemanha em 3 frentes. A frente leste, que vai ser a União Soviética atacando a Alemanha, com a Batalha de Stalingrado, onde a Alemanha, né, vai perder, né, pela primeira vez para a União Soviética. Essa batalha se deu justamente por conta do frio russo, né, que era muito forte, e também pelo cansaço dos soldados alemães. E aí vai ser onde a União Soviética ganha essa batalha. A segunda parte vai ser a Frente Sul, que é a Inglaterra tentando impedir os nazistas de chegar no Oriente. Então, a Inglaterra está aqui, né, mas ela começa a se organizar suas tropas para impedir que Hitler acabe entrando aqui no Oriente. E também o Oeste, que é a batalha que a gente pode conhecer como mais famosa, né, dessa segunda fase, que é o dia D, onde as tropas francesas, inglesas, as soviéticas e inclusive também as americanas se unem, né, numa estratégia aeronaval, onde elas aterrissam na Normândia e acabam reconquistando a França. Com a reconquista da França, eles conseguem chegar mais fácil aqui na Itália. Nas guerras, né, nas batalhas, para conquistar a Itália, o Brasil começa então a participar da guerra em 1945 com a FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira. Os nossos pracinhas aí, né, começam então a ajudar os aliados nessas investidas na Itália. Bom, a gente entra agora no que foi a grande virada, ainda nessa segunda fase,
onde os aliados começam a ter mais força diante do eixo. Em 1944, a França foi libertada com a questão lá do dia D. A Itália ela acaba sendo conquistada pelos aliados em abril de 1945. O Benito Mussolini ele foi capturado e morto. Sabendo da condição aí da Itália, o Hitler acaba se escondendo em um de seus bunkers em Berlim. E na tentativa, né, de não ser capturado, já vendo, né, que a Alemanha estava sendo tomada, ele se suicida com a sua amante em abril também de 1945. E aí a gente vê, né, os dois países do eixo sendo rendidos. Faltava agora, então, o Japão, né, que era o terceiro país do eixo. O Japão ele se mostrava muito ainda resistente ao fim da guerra. Foi quando os Estados Unidos, na Conferência de Potsdam, mostrou então que ele tinha armas nucleares para acabar então de vez com a guerra. Por quê? Nenhum país dos aliados queria perder mais soldados numa outra batalha com o Japão. Então eles acharam, né, que seria melhor então atacar uma bomba dentro de cidades importantes do Japão para que assim acontecesse a rendição japonesa. E vai ser aí, então, que vai acontecer o ataque, né, o último ataque americano contra o Japão, na cidade de Hiroshima e Nagasaki, onde eles atacaram 2 bombas atômicas. Foram mais de 80 mil mortes em Hiroshima e mais de 40 mil mortes em Nagasaki, fora a destruição desses territórios por completo, né? Deixou aí, né, uma destruição dentro do Japão, as pessoas que sobreviveram ficaram, né, ainda com ferimentos, com situações aí que se agravaram ao longo de suas vidas. Aqui eu coloquei então as consequências da guerra. O saldo da guerra, então, foram 50 milhões de mortos, 35 milhões de feridos, 3 milhões de desaparecidos e 6 milhões de judeus mortos vítimas do genocídio nazista. Então, essa guerra ela teve uma proporção gigantesca, não só de movimentação dos países para a guerra, mas em questão de mortos, né? Fora que mostrou aí, né, 2 coisas terríveis, né, para o ser humano, que foram o genocídio nazista e as bombas atômicas. Também tem a questão aqui da reorganização mundial. O que mais a gente pode falar, né, que se reorganizou, foi a Alemanha. A Alemanha foi decidido, né, em uma das conferências pós-guerra, que a Alemanha não tinha condições de seguir sendo governada novamente sozinha, sendo que ainda tinha, né, esses resquícios do nazismo dentro da Alemanha. Hitler acabou deixando um legado, né? Então, a Alemanha foi dividida com o Muro de Berlim e a parte oriental ficou sendo dominada pela União Soviética e a parte ocidental ficou aí pela Inglaterra e pela França, tomarem conta. Os Estados Unidos, ele continuou se fortalecendo ainda mais como uma grande potência mundial. Novamente, os Estados Unidos não teve seu território ocupado, né, destruído, e quando ele entrou na guerra, ele teve aí um ponto de decisão, ajudando os países, né, militarmente, financeiramente, tudo mais. O mundo, nesse momento, ele vai ser dividido entre capitalismo e comunismo. Então, a gente tem essas 2 forças crescentes, aí a União Soviética atraindo cada vez mais países para o comunismo, e o capitalismo, né, na tentativa de ser a única forma, né, política e econômica de governo. Bom, depois, né, dessa questão da Segunda Guerra Mundial, a gente vai entrar em um outro conflito, que é a Guerra Fria, mas isso também é uma coisa para outro vídeo. E a gente chega, então, na criação da ONU. A criação da ONU, ela aconteceu justamente no final da Segunda Guerra Mundial, já em outubro de 1945. Ela tinha a finalidade de manter a paz e a segurança internacional e principalmente desenvolver a cooperação entre os povos. Foi quando, né, foi criada a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde pregava a igualdade, liberdade, justiça e uma série de direitos e deveres entre os povos. Então, o que ficou, né, de consequência da Segunda Guerra Mundial é que todos os povos, independente, né, de religião, cultura, país, né, localização mundial, eles precisavam ser respeitados e saberem, né, dos seus direitos e deveres como cidadão. Bom,
Para finalizar aqui essa parte da Segunda Guerra Mundial, eu deixei aqui algumas sugestões de filmes que tem na Netflix, em outras plataformas, né, de streaming. E aí fica para vocês, caso gostem desse tema, tenham mais curiosidade, para ver um pouquinho, né, desse contexto aí da Segunda Guerra dentro de alguns filmes. Esses daqui eu dividi, então, que está mais voltado para a questão militar. Tem a questão aqui dos judeus em alguns deles, mas também está voltado aí mais para a questão militar. E aqui eu coloquei a parte, então, voltada para a questão do Holocausto. Tem alguns filmes aqui bem conhecidos, tem outros filmes que eu não coloquei aqui, tem alguns filmes antigos que são muito legais, vale a pena assistir. Se vocês colocarem aí no Google, tem vários filmes que, para quem gosta, né, desse tema, é uma oportunidade única, né, de a gente poder ter a oportunidade de ver um pouquinho mais sobre isso. Aqui eu coloquei também o filme da Olga Benário, que foi uma judia que foi denunciada, né, entregue aos nazistas pelo Getúlio Vargas. A história dela é bem legal. Tem também o Diário de Anne Frank, que é uma forma, né, bem legal de ver a guerra por um olhar de uma criança. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se ficou alguma dúvida, não deixem de perguntar, coloquem aqui nos comentários ou me chamem no WhatsApp, que eu vou ter o prazer de tirar as dúvidas de vocês, acrescentar alguma informação que não tenha sido esclarecida. Enfim, eu fico por aqui. Um grande beijo e até mais.